Olá, seja bem-vindo a mais um programa Rio Info. Nesta edição teremos 2 bate-papos. O primeiro será sobre cursos de educação corporativa. E no segundo bate-papo vamos falar sobre a privacidade de dados no mundo digital. E fechando o programa, teremos as dicas de gestão. Não saia daí, voltamos em instantes. No primeiro bate-papo desta edição, John Forman recebe Silvia Meirelles. A conversa é sobre a produção de cursos de educação corporativa. Conheça um pouco mais sobre esse assunto. Olá, nós estamos aqui hoje para o nosso bate-papo com a Silvia Meirelles, da Fábrica de Cursos, que atua na parte de educação corporativa, ou seja, produzindo cursos e treinamentos para empresas. Silvia, bem-vinda ao nosso programa. Conta um pouco mais para a gente sobre a Fábrica de Cursos. Oi, John. Primeiro eu queria agradecer o convite, estar participando do programa. É muito legal a gente poder ter canais de fomento e divulgação de tecnologia educacional. E educação, a gente sabe, é sempre um assunto polêmico e, ao mesmo tempo, fundamental cada vez mais. Bom, na fábrica a gente trabalha basicamente atuando no mercado corporativo, ou seja, a gente auxilia, ajuda, colabora nos projetos e programas de capacitação dentro das universidades corporativas das empresas. A gente já está no mercado há 18 anos e a gente está sempre em busca de inovação, trazendo tecnologia avançada, aliada a desempenho, para a gente poder ter, de fato, um melhor resultado nos programas de capacitação associado ao desempenho das empresas. Quando você fala universidade corporativa, quer dizer, normalmente uma pessoa entende que talvez isso seja para uma grande empresa, que tem um número grande de funcionários. É correta essa visão ou empresas médias e pequenas também podem fazer uso desse conceito? Em geral, universidades corporativas são empresas grandes que conseguem ter essa estrutura. Mas a tecnologia educacional cada vez mais vem sendo utilizada dentro de empresas de pequeno e médio porte. Acontece muito da gente perceber que as empresas precisam capacitar seus funcionários e as empresas menores, eventualmente, elas não têm uma verba dedicada para uma capacitação tradicional, que seriam os cursos presenciais. Então, cada vez mais o treinamento à distância vem viabilizando investimentos para as empresas menores que conseguem ter, inclusive, todos os benefícios das grandes universidades corporativas com acompanhamento, sistemas de gestão oferecidos hoje através da tecnologia. Para uma empresa, então, dessas de menor porte, quer dizer, o que significa montar um treinamento? Como é que elas abordariam esse desafio lá? Eu quero fazer um programa para os meus funcionários, quero produzir um curso para eles, procurando a fábrica de cursos. O que você demandaria, o que eles demandariam de você? Em geral, as empresas de qualquer porte sempre chegam na gente com o objetivo de melhorar o desempenho dos funcionários no que diz sentido a comportamental, ou seja, temas de comportamento, administração de tempo, políticas de desempenho, estão sempre muito atrelado a esse métier. Então, a fábrica hoje, ela oferece um pacote de cursos, que a gente chama Scope, que a gente consegue organizar as trilhas de acordo com a necessidade das empresas. Então, tanto uma empresa pequena, que precisa ter um programa de integração, por exemplo, para mostrar quais são as políticas de benefício, né, quais são os regimes que a empresa atua, a gente consegue também iniciar uma trilha com esse tratamento e depois a gente ir alinhando em cima de outras competências exigidas para que cada um daqueles funcionários possa desempenhar melhor a sua profissão, a sua atividade. A gente está comentando muito de funcionários, né? Mas assim, eu te pergunto, muitas empresas quando produzem um aplicativo, uma solução computadorizada, elas precisam também às vezes treinar os usuários dessas soluções, quer dizer, um curso online também é aplicado para esse tipo de
de função, ou seja, de treinamento dos próprios usuários das aplicações dessas empresas? Sim, cada vez mais a gente percebe a necessidade de capacitar as pessoas na utilização dos sistemas, né? A oferta é muito grande, as empresas hoje são regidas por várias tecnologias diferentes, então tanto do sistema de reembolso de viagem, por exemplo, é um sistema informatizado dentro da empresa, quanto sistemas mais estratégicos. Então, a gente sim percebe uma tendência muito grande. Existe, inclusive, um modelo de tecnologia utilizado para atender esse tipo de necessidade, que é o suporte ao desempenho, onde a gente consegue fazer o treinamento on the job. Então, por exemplo, no momento que o colaborador, o funcionário, ele está utilizando aquele sistema, ele é orientado por essa ferramenta de capacitação a desempenhar melhor aquela função, atividade ou processo. Então, com isso, ele é como se fosse um tutorial, um guia, mas ele é inteligente, né? Ele percebe aonde e qual atividade que ele está executando naquele momento, né, qual o processo, e ele vai orientando o profissional, né, o colaborador. Então, nesse momento, a gente consegue, além de auxiliar naquela atividade específica, na próxima vez ele já sabe como faz aquela atividade e assim ele vai melhorando cada vez mais. O nome disso, né, como eu falei, desse tipo de metodologia é de suporte em desempenho, e a gente consegue ver isso em vários cases. Por exemplo, a BMW trabalha com um Google Glass, onde os mecânicos conseguem fazer troca das peças com esse tipo de orientação enquanto está executando o trabalho. Então, a gente tem desde atividades mais simples, como orientação de um sistema, até uma atividade muito mais complexa. Muito, muito legal. Agora, a fábrica de cursos, ela produz os cursos e disponibiliza para a empresa colocar em alguma ferramenta, algum portal, ou ela também dá a solução completa, ou seja, os cursos e talvez essa infraestrutura do interessado, do funcionário entrar e encontrar lá o conjunto de cursos que ele quer desenvolver? Como é que funciona a solução da fábrica de cursos? Na fábrica, o nosso objetivo principal é identificar o problema, ou seja, a dor daquela empresa, e desenhar um projeto que vai solucionar aquela questão, que vai poder melhorar aquele desempenho que vem sendo apresentado com índice ruim, por exemplo. Então, a gente faz desde o que a gente chama de levantamento de necessidades, ou seja, a gente vai fazer um estudo da empresa, identificando em cada área quais são as necessidades específicas, a gente fala com os gestores, alinha isso aos indicadores, né, ou seja, de acordo com o planejamento estratégico da empresa, etc. E aí a gente vai desenhar esse projeto. Em geral, esse projeto tem um sistema de gestão de aprendizado, né, que são os LMS, ou AVAs, né, Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é o grande sistema que vai controlar esses alunos, os cursos, né, e vai poder ter o acompanhamento, tanto o suporte técnico para uma necessidade, uma dúvida técnica, quanto o suporte acadêmico, né, e os tutores, que são os especialistas daqueles conteúdos, eles também vão, através desse sistema, poder se comunicar com os alunos. A gente oferece tanto esse sistema como todos os outros relacionados, ou seja, a própria tutoria, a monitoria, o suporte, a produção de conteúdos personalizados, né? Existem demandas específicas, empresas, por exemplo, empresa de óleo e gás, que tem um modelo de produção que é muito específico, então a gente vai fazer uma análise daquela informação, várias entrevistas com os técnicos e conteudistas, e a gente produz aquele conteúdo online, de uma forma interativa, interessante, para que o colaborador possa ser treinado. Então, a gente oferece realmente o pacote completo. Cada vez mais a gente percebe dentro das empresas que o LMS deixou de ser o único meio de oferta de informação e de conteúdo, né? A gente tem várias apps dentro de celulares e, né, dispositivos móveis, onde a gente consegue oferecer também, de uma forma muito interessante, a informação que o colaborador precisa. Cada vez mais empresas, por exemplo, que atuam na área rural, utilizam esse tipo de solução, porque as pessoas ficam sendo, né, deslocadas ao longo do seu trabalho, o dia inteiro, visitando fazendas, plantações, etc. E eles não têm um computador ali à disposição e nem muitas vezes uma tecnologia disponível, uma internet disponível. Então, os aplicativos móveis, eles vêm suprindo esse tipo de necessidade de uma forma muito eficiente.
Bom, a gente pode ver então que uma empresa que esteja querendo entrar nesse universo, né, dos treinamentos online, de toda essa parte de capacitação digital, digamos assim, vai se encontrar muito bem amparada pela fábrica de cursos. Agora eu queria te perguntar, do ponto de vista do funcionário ou daquele usuário que vai acessar um curso produzido para ensinar a usar uma determinada ferramenta de uma empresa cliente, quais são as vantagens para eles desse tipo de treinamento que a fábrica de cursos desenvolve? Bom, no início a gente percebia que existiam barreiras que a gente precisava derrubar, né? Com o advento da tecnologia móvel e cada vez mais as pessoas tendo dispositivos móveis, hoje acaba sendo um pré-requisito. As empresas que não oferecem um tipo de capacitação baseada em tecnologia, elas estão ficando para trás porque cada vez mais a gente percebe as novas gerações, elas vivem desta forma. Então, é como elas estão acostumadas a receber informação. Então, a gente oferecer tecnologia para capacitação hoje, além de ser muito mais barato, se você faz uma análise a médio prazo, e muito mais eficiente no quesito de avaliação, de acompanhamento para os gestores, é muito mais interessante para o aluno. Então, a gente consegue aumentar o engajamento, que é sempre uma questão importante na capacitação, em qualquer treinamento, e a gente consegue oferecer um treinamento como se fosse um curso particular, porque ele fica tão personalizado de acordo com a disponibilidade daquele colaborador, com o interesse no determinado assunto, com a forma de acesso. Então, a gente percebe realmente que a tecnologia educacional veio para ficar, é o melhor modelo atualmente de oferta de capacitação e que as empresas que não estão se organizando para oferecer esse modelo de capacitação, elas estão ficando para trás. Silvia, a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo e o TERRIO, que é o Sindicato das Empresas de Informática, tem ouvido de muito das empresas vinculadas uma preocupação em relação a esse momento econômico, né? Essa parte de educação parece muito promissora, mas como é que foi o do ano de 2015 para vocês? O que vocês estão vendo aí para 2016? Pois é, o ano de 2015 na fábrica foi muito bom. A gente, claro, começou um ano se organizando para enfrentar os desafios que viriam, né, para a economia mundial, e a gente está vivendo esse momento hoje, mas a gente conseguiu dobrar o nosso faturamento e a gente percebe que, além de toda uma mudança que a gente fez para melhorar o desempenho dentro da empresa, como as empresas vêm fazendo, a gente percebe que as empresas hoje precisam capacitar cada vez mais, elas precisam se diferenciar, né, da sua concorrência, elas precisam estar à frente dos seus mercados. E para isso você precisa treinar os seus colaboradores. O treinamento presencial, ele ainda existe, é claro, e eu entendo que vai existir sempre, mas ele acaba ficando muito mais caro, principalmente se você percebe, faz uma análise de médio prazo. Às vezes ele é inviável, simplesmente. Então, a gente percebe que empresas menores que não investiam em capacitação presencial porque era inviável, passam a investir no treinamento à distância, porque você consegue criar ativos dentro da sua empresa, então você faz o investimento inicial e você tem isso durante um prazo muito grande, e aí você consegue estar sempre reciclando e consegue oferecer uma capacitação continuada para os seus colaboradores. E as empresas maiores, elas acabam migrando para esse modelo, por tudo que a gente já falou, aumento de engajamento, acompanhamento, maior eficiência na capacitação, mas também por uma questão econômica. Você economiza investimento em capacitação se você investe em treinamento à distância. Então, a gente percebe que dentro desse momento econômico, acabou sendo uma grande oportunidade para o nosso setor a oferta de treinamento à distância como um serviço onde, de fato, as empresas vão economizar nos seus investimentos de treinamento. Silvia, super obrigado aqui pelo esse bate-papo, eu acho que foi muito esclarecedor, tenho certeza que várias pessoas que estão nos assistindo encontraram valor, né, nessa nossa conversa, e gente, tenho certeza também que a Silvia vai estar à disposição para poder continuar batendo esse papo com quem tiver mais interesse, quem quiser saber mais sobre todo esse universo da educação corporativa digital. Silvia, muito obrigado. Eu que agradeço e, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, de a gente estar fomentando educação à distância, muito legal. E eu queria convidar vocês também para participar dos webinars que a gente faz 2 vezes por mês na fábrica. Basta entrar no site, eles são gratuitos e vocês vão poder entender um pouco mais sobre esse universo. Obrigada, John.
Luísa, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria começar te perguntando um pouco sobre o que é essa questão de privacidade dos dados digitais, digamos assim. Obrigada pelo convite. Então, acho que é importante, como um primeiro ponto, estabelecer que privacidade é diferente de proteção de dados, né? Okay. Então, a privacidade é o direito que a gente tem à intimidade, é um direito mais negativo que a gente fala, que é de ser deixado em paz, de não ser violada a nossa intimidade. E a proteção de dados é um direito mais recente, que surgiu com esse avanço da tecnologia, em que são explorados muitos dados, né? Então, ao interagir na internet, a gente acaba dando muitos dados para os intermediários da internet, as plataformas, os provedores de conexão, que acabam podendo coletar esses dados, armazenar e processar esses dados de uma forma que eles geram mais informações, né? É um pouco aquela questão, né, o pessoal mais antigo, né, quem ia na sua casa e via o seu álbum de fotos, via ali, depois ia embora e eu estava ali tomando conta ali do meu espaço, né? Hoje em dia talvez as pessoas não percebam que eu coloco lá uma foto numa rede social achando que só meus amigos vão olhar e de repente isso está aberto para o mundo, é por aí, não é isso? Com certeza. Ele está aberto para as outras pessoas, seus amigos, você pode até regular essa privacidade em relação às outras pessoas que podem assistir, mas a gente não tem esse controle em relação às próprias plataformas, né? Então, às vezes, a gente não sabe com que parceiros elas compartilham nossos dados, e muitas vezes não são só a foto que a gente postou, mas o lugar onde a gente estava, a hora onde a gente estava, as coisas que a gente curte na internet, qual tipo de matéria que a gente mais lê, quanto tempo a gente passa lendo. Então, isso tudo vai agregando informações e formando um perfil daquele consumidor. Isso é muito rico para as empresas, porque elas, a partir disso, podem direcionar um marketing muito efetivo, né? E encontrar um momento muito efetivo de chegar no consumidor. E para o consumidor é bom, por um lado, que ele pode melhorar a experiência dele, né? De ter um serviço mais customizado, mas, por outro, ele pode acabar tendo informações que ele não tem nem ideia de que está dando a partir de outros dados, né? Isso aí eu estava conversando, interessante, hoje em dia, né, você está navegando no browser, você não está nem em uma determinada rede social, nem nada, aí você de repente vai buscar um hotel, né, numa cidade, daqui a pouco passou um dia, no dia seguinte você está navegando e aparece um banner de um hotel naquela mesma cidade que você procurou ontem, né? Tem gente que acha isso, poxa, fantástico, maravilhoso, tem gente que fala assim, peraí, quem é que deu o direito de o pessoal saber que eu estou procurando e agora é uma coisa misturada ainda, né? Como é que vocês estão estudando isso? Como é que isso é um ponto muito importante, porque, na verdade, o principal ponto de discutir a privacidade, porque a privacidade é um direito que é complexo, né? A gente precisa pesar dos dois lados, mas é o controle que o cidadão tem que ter dos dados, né? Então, o que a gente precisa para regulamentar esses dados, que é um tema que está em discussão agora, que o usuário tenha esse controle. Então, primeiro que tenha mais transparência, né, que o usuário saiba que tipo de dados estão sendo coletados deles e com quem esses dados estão sendo compartilhados, e se ele autorizar isso, se ele achar que isso é bom, vai melhorar a experiência dele na internet, é ótimo, né, mas que o usuário possa fazer essa escolha, né, que isso não seja uma coisa imposta a ele. Até porque, não sei se procede, né, mas a impressão que a gente tem é que muita gente não tem a compreensão exata disso, né? O pessoal acessa vários serviços e sites e diz, isso aqui tudo é gratuito, e aí você pergunta como é que o cara consegue oferecer aquilo gratuito, onde é que ele ganha dinheiro, né? É por aí? Com certeza, assim, na verdade, os nossos dados pessoais acabam sendo a moeda de troca, né? Então a gente não está pagando, mas a gente está dando um bem até mais valioso para essas empresas, né? Que a partir desse dado ela pode explorar muito mais dinheiro do que ela teria cobrando, né? Então, tem alguns exemplos assim bem específicos, alguns estudos que foram feitos de dados que não seriam dados pessoais, mas que acabam gerando informações privadas, assim. Então, teve um estudo que foi feito nos Estados Unidos que mostrou que se você cruzar o dado de CEP, de gênero e data de nascimento, que são dados que não são dados pessoais, se você cruzar eles, você pode identificar exatamente quem é aquela pessoa com 90% de certeza, né? Nossa. Teve uma outra empresa também que fez que conseguiu encontrar um padrão que mostra que um usuário que compre um óleo corporal e um suplemento vitamínico num determinado período de tempo, provavelmente uma mulher que está no segundo trimestre de gravidez.
Então, a partir desses padrões de consumo, eles vão gerando informações que a gente não imagina que está dando, mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode acabar tendo isso violado. E uma empresa vai saber antes, talvez, que a sua família, que você está grávida. Luísa, e como é que está a situação disso no Brasil e no mundo? Você falou que é uma coisa recente, isso aí já está regulado, estabelecido, é uma coisa que está se formando legislação sobre isso. Conta um pouco para a gente dessa situação aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem já uma regulação da internet, né, que é o Marco Civil, que algumas pessoas chamam de a Constituição da Internet, mas que é uma lei bem principiológica, que estabelece alguns direitos e responsabilidades, mas não esmiuça muito bem como vão ser garantidos esses direitos, né? Então, no Marco Civil está estabelecida a privacidade e a proteção de dados pessoais como direitos dos usuários da internet, né? Como princípios que regem a internet. Mas esse decreto precisa agora de um decreto, de uma regulamentação, de como que isso vai acontecer na prática. Então, o próprio legislador lá no Marco Civil previu que isso ia acontecer e é esse momento que a gente está vivendo agora. Mas isso também não exclui uma lei específica de proteção de dados pessoais que a gente precisa ter, que vai criar uma autoridade de proteção de dados pessoais que vai poder fiscalizar as empresas e ter especialistas que realmente coloquem os padrões técnicos que têm que ser seguidos, né? Que são coisas muito específicas, às vezes, para estar numa lei, num decreto. Então, o que você está comentando é que, assim, apesar da gente ter o Marco Civil da internet e que ele está em processo de regulamentação, mesmo quando regulamentado, ainda assim seria importante ter também uma lei específica sobre proteção de dados. A gente ainda precisa dessa lei e ela já está sendo discutida, já foi debatida no âmbito do Ministério da Justiça, tem alguns projetos de lei já no Congresso também sobre isso e a gente está esperando que isso aconteça, que vá para frente, né? Mas é muito importante que a sociedade também tenha essa demanda, que a gente comece a se preocupar com a nossa privacidade. Sem dúvida. Agora, e para as empresas? A gente tem muita empresa aqui, startup, pessoal que está começando aí a se aventurar nesse universo. Eu imagino que se você tem que dar um tratamento cuidadoso para os dados que você tem, as empresas também têm que se preocupar em relação a isso, né? Com certeza, sim. Então, esse é um outro ponto que é bem sensível na regulamentação, porque, por um lado, é importante estabelecer padrões, mas, por outro, é importante não tolir essas empresas de surgirem. Então, se tiver muitas obrigações, muitos padrões técnicos e aumentar muito o custo dessas empresas, provavelmente você vai dificultar a inovação e vai favorecer grandes empresas que podem custear isso, né? Então, ela é sensível nesse ponto, porque todo mundo precisa se preocupar, mas é importante também observar que existem diferentes empresas para atender esses pontos. E eu sei, quer dizer, do relacionamento que a gente mantém aqui lá com a FGV, né? Vocês também tem contatos com diversas organizações da sociedade civil, tem vários projetos aí que procuram levar essa informação ao público em geral, com explicações, com vídeos, não é isso? Sim, a gente está sempre estudando, né, de que forma a tecnologia, a internet pode impactar nos nossos direitos. E a gente tem um projeto específico agora que em breve vai ser publicado o relatório, que é exatamente estudando os termos de uso, né? Que antes de ter essa regulamentação, que é a lei e o decreto, as empresas acabam regulando. Então, quando a gente abaixa um aplicativo, a gente fala ali e aceita os termos de uso. Muitas vezes a gente não lê, a gente não entende nada se a gente lê, mas dali que está escrito o que vão acontecer com os nossos dados, com quem vai compartilhar. Então, a gente está lendo eles e vendo de que forma eles afetam os direitos humanos. Em breve a gente vai publicar e poder mostrar esses resultados para todo mundo. Então, a dica é, volta e meia, checar lá o site do Centro de Tecnologia e Sociedade, na Fundação Getúlio Vargas, porque daqui a pouco, quem sabe até já não vai estar no ar para o pessoal consultar e se orientar melhor. Com certeza. Luísa, queria super te agradecer aqui, acho que foi uma conversa muito esclarecedora e deixo aí o convite permanente aí para quando vocês tiverem novos estudos e assuntos de relevância, vocês voltarem aqui para dividir isso com a gente. Muito obrigado. Obrigada. No Dicas de Gestão, Vladimir Carvalho, CEO da Alterdata, fala sobre o processo de endomarketing. Confira agora com a gente. O endomarketing é fundamental para o crescimento do negócio. O endomarketing significa transferir conhecimento, transferir coisas para a nossa equipe interna.
Antes de existirem clientes externos numa empresa, aqueles para os quais nós vendemos nossos produtos, existem os clientes internos, que são a nossa própria equipe. Equipe que precisa de conhecimento, precisa compreender o porquê que a nossa empresa existe, o porquê que ela vende produtos que agregam valor àquele cliente externo. É muito difícil você comandar uma companhia quando a sua própria equipe não sabe para onde você está indo, não sabe o que você quer, não sabe quais são as estratégias de crescimento, muito menos de atendimento ao cliente. Nós temos que transferir conhecimento para a equipe continuamente. O gestor tem que compreender que o processo de endomarketing, de fazer divulgações internas, pode ser algo extremamente simples. Não precisa ser algo sofisticado, caro, complexo, contratando milhões de profissionais para fazer. Quando o gestor coloca no mural da empresa uma informação se a empresa está indo bem ou mal, ele está fazendo endomarketing. Quando ele divulga o lançamento de um produto novo para a empresa inteira, ele está fazendo endomarketing. Quando ele passa estratégias de expansão da companhia, ou ainda como é que nós queremos ser percebidos pelos nossos clientes, ele está fazendo endomarketing. Isso significa que a comunicação direta entre o presidente da empresa, o diretor principal e sua equipe é um processo de conhecimento, de divulgação, e facilita violentamente a linha de comando desse líder. Quando o líder dá uma instrução e essa equipe compreende as políticas da companhia, fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais simples. Porém, existem algumas lendas no mercado que dificultam com que isso aconteça. Muitos empresários têm medo de divulgar informações para sua equipe, porque muitas dessas pessoas podem sair da empresa amanhã e trabalhar num concorrente. A meu ver, isso é uma preocupação que não deveria existir. Essa é uma preocupação que não faz o menor sentido. O problema dessa divulgação vazar é muito menos importante do que você ter uma equipe que não sabe para onde a empresa está indo. Eu acho fundamental que tenha um processo de transferência de conhecimento. Conheço empresas que têm reuniões bimestrais de resultados e apresentam os resultados da companhia para todo mundo. Todos os cargos, independente do nível hierárquico, dizendo para onde a empresa está indo, se ela está crescendo, quais são os produtos que estão tendo mais sucesso, onde estão tendo insucesso, que concorrentes estão atacando mais a nossa empresa. As pessoas precisam saber. Sabendo, fica mais fácil comandar uma empresa. Então, antes de você planejar e gastar rios de dinheiro com seu marketing para os seus clientes, planeje o marketing internamente. A divulgação e a estrutura, a comunicação para a sua equipe vai fazer com que o seu marketing externo funcione com muito mais eficiência. Uma empresa grande se faz essencialmente com uma equipe grande. E o endomarketing contribui nesse sentido. Chegamos ao final de mais um programa Rio Info. Se você gostou e quer ver de novo o nosso programa, não deixe de conferir o nosso canal na internet no www.tirio.tv. Espero vocês na nossa próxima edição. Até lá!